Mega City 1 já foi cenário para diferentes eventos apocalípticos, passando pela Guerra do Apocalipse, Necrópolis e o Dia do Julgamento, mas nenhum foi tão importante para o paradigma da cidade e para o sistema judicial quanto o Dia do Caos. O lendário Dia do Caos, o último grande evento que abalou Mega City, começou de forma pouco estrondosa, com as visões de uma cadete da Academia da Lei chamada Hennessy. A jovem estudante tinha constantes visões sobre um dia de caos que aconteceria durante as eleições para prefeito de Mega City 1. Apesar de ser ignorada pelos seus superiores, Dredd foi o primeiro a dar um voto de confiança para Precog e suas visões, mas talvez um pouco tarde demais. O que a jovem cadete estava prevendo era a trama armada pela Quarta Facção, um grupo formado por juízes de Mega Leste 1, a cidade do bloco Sov, que foi destruída por Dredd durante a Guerra do Apocalipse. Liderados por Yevgeny Borisenko, o grupo extremista pretendia criar um vírus que fosse capaz de destruir toda a Megona. Para isso, eles sequestraram Elmore Yurgis, pesquisador de armas químicas, e que desenvolveu uma versão mortal do vírus Toxoplasma gondii. A versão criada por Yurgis fazia com que os humanos desenvolvessem os mesmos sintomas que os ratos apresentam com a toxoplasmose, um comportamento errático e agressivo antes de morrer em alguns dias. E os sintomas incluem aqueles mesmos da gripe, com a diferença dos olhos vermelhos e, por fim, hemorragia fatal. Durante toda a investigação, o Departamento de Justiça foi empacado por uma série de erros e de divergências, como, por exemplo, a perseguição ao assassino em série PJ Maybe, que acabou não levando a nada. Dredd também foi removido da investigação após ser ferido gravemente pela agente de Mega Leste Nadia, o que acabou prejudicando consideravelmente o plano de impedir a Quarta Facção. Todas as ações do Departamento de Justiça também eram vazadas através de Juiz Weil, um membro da Quarta Facção infiltrado em uma das posições privilegiadas do Grande Hall de Justiça. E não bastasse estar sempre ficando para trás do grupo terrorista, o Departamento de Justiça teve a sua investigação completamente parada, quando Weil conseguiu assassinar a cadete Hennessy e a sua irmã gêmea, as principais fontes de informação sobre o Dia do Caos. Após constantes falhas em tentar eliminar a Quarta Facção e acabar com o vírus antes de ser criado, tudo o que restou foi esperarem e contarem com a sorte. O Departamento de Justiça, notando que estava sempre 2 passos atrás dos terroristas, decidiu iniciar o processo de quarentena, fechando todas as entradas da cidade e se preparando para milhões de mortes. No entanto, Borisenko estava disposto a continuar minando as forças do departamento, orquestrando ataques terroristas realizados por grupos simpatizantes com a sua causa, e os ataques coincidiram com a chegada dos primeiros agentes infectados, e aqueles que não conseguiram se infiltrar como civis acabaram achando um jeito de entrar por outros meios e se esconder entre os moradores da cidade. Aos poucos, alguns contaminados são identificados e são colocados em quarentena, o que gerou um momento de alívio e alguns até acreditaram que a tragédia estava evitada, mas claro, nada estava sob controle. Além de uma agente que conseguiu infiltrar na cidade, chamada Titiana, que espalhou a doença por diversas boates, uma das amostras do vírus do caos acabou caindo na mão de criminosos de rua, que sem entender o que era aquilo, usaram como se fosse algum tipo de droga. E mais uma vez, estando sempre na frente do Departamento de Justiça, quando Borisenko é preso, novos ataques terroristas e a teimosia da população em não respeitar a quarentena torna os esforços de controlar o vírus do caos algo ineficaz. Em um de seus ataques perfeitamente orquestrados, Borisenko consegue garantir a sua morte e, ainda mais importante, o enfraquecimento da unidade de supervisão pública, o que deu a oportunidade para saqueadores e criminosos saírem às ruas em um caos generalizado. Aos poucos, a infecção foi se espalhando pela cidade. Em questão de dias, 1.300 infectados tinham sido identificados. No entanto, a quarentena era ignorada pela maioria dos cidadãos, já que era fácil encontrar desculpas para descumprir as recomendações do departamento. Outros mais extremos acreditavam que a pandemia não passava de uma mentira, um plano do Departamento de Justiça para impedir as eleições para prefeito. Por fim, a ideia foi manter a quarentena com um toque de recolher para evitar a propagação do vírus do caos. Sem contato direto, ele não poderia ser transmitido e as chances de lutar contra a infecção seriam grandes.
E tudo parece estar funcionando no começo, com ruas vazias e as poucas manifestações pedindo o fim da quarentena sendo resolvidas rapidamente com toda a gentileza do Departamento de Justiça. Até mesmo Dredd ousa ter um pouco de esperança sobre as chances de vencer o vírus. O Departamento de Justiça não foi 100% honesto com o público, escondendo o fato de que a doença é 100% fatal e sem nenhuma chance de cura. Esse segredo se provou ainda mais perigoso quando uma notícia falsa afirmou que os juízes estavam colocando os infectados em câmeras de gás e jogando os corpos em valas na Terra Maldita. E claro, essas informações falsas fazem com que uma guerra civil comece. E aos poucos, o Departamento de Justiça, que já estava enfraquecido, perde espaço para os insurgentes, com um massacre de juízes em todos os setores. E enquanto o caos reina, um outro agente SOV, infiltrado no alto escalão do Departamento de Justiça, aumenta o nível de destruição, liberando ninguém menos do que medo, fogo e mortes, 3 dos 4 juízes negros, os demônios interdimensionais responsáveis por milhões de mortes em Mega City 1. E a cidade aos poucos se torna um inferno na Terra, tanto por causa do número de corpos que se acumulam e empilham nas ruas, quanto pelo número de incêndios que transformam diferentes blocos em fornalhas gigantes. Com o número de juízes diminuindo cada vez mais, outras megacidades aliadas enviam reforços de juízes autômatos. A destruição é tamanha que a própria fumaça dos incêndios começa a controlar as manifestações e conflitos. Nas primeiras horas do Dia do Caos, as forças das organizações terroristas Tox 9, Guerra Total e Rage atacaram a Academia da Lei. Com a destruição da Academia, o Departamento de Justiça não teria recrutas o suficiente para se recuperar depois da destruição da cidade, se é que um dia eles iriam se recuperar. Alguns cadetes são salvos, mas muitos são assassinados nos ataques, e a Academia da Lei como um todo é queimada até a sua fundação. Apesar do começo sangrento e violento, o Dia do Caos é menos caótico do que toda a destruição que aconteceu anteriormente. As ruas estão mais pacíficas, apesar de estarem cheias de mortos. Com a breve folga nos conflitos, um novo plano pelo Departamento de Justiça surge: liberar os blocos amotinados para servir como local de quarentena para as pessoas saudáveis, com qualquer resistência sendo lidada sem misericórdia e chance de rendição. Por fim, estádios ficam cheios de refugiados, mas sem testes o suficiente. Dredd sabe que a solução vai ser trancar todo mundo ali dentro e esperar que eles se matem ou morram, até que o próprio tempo de vida do vírus faça com que ele não seja mais uma ameaça. 90% da população acabou morrendo por causa do vírus e dos atos de violência e terror durante os dias de desordem. Os juízes negros acabaram em posse do serial killer PJ Maybe, a Academia da Lei completamente destruída e o juiz-chefe fora de seu cargo. Em meio a tantas notícias ruins, mutantes da Terra Maldita decidem se solidarizar e ajudar com a limpeza da cidade. Mas mesmo com algumas luzes no fim do túnel, Dredd sabe que dessa vez Mega City 1 foi vencida e que ele foi vencido pelo vírus do caos. E muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui e continue apoiando o Central Pandora para continuar tendo entretenimento de todas as galáxias. A gente se vê no próximo vídeo.